Bem-vindos a esse lugar de acolhimento, informação e voz para você que vive todos os dias os desafios do neurodesenvolvimento. O que ninguém te conta, você vê aqui. Eu sou Marcele Campos, neuropsicóloga especializada em desenvolvimento infanto-juvenil. Eu sou a Maíla Cabral, mãe atípica, até uma mãe em busca de desenvolvimento e autonomia para o filho. Seu filho fica por vezes no celular, assistindo alguma tela, ele começa a passar um vídeo depois do outro. Você nota que ele tem dificuldade de assistir um vídeo até o final e ele tem essa necessidade de ficar rolando a tela. Ou ele fica exposto muito tempo a esses vídeos e quando você tira, você nota ele mais irritado, mais nervoso, mais disperso. Ou às vezes até com uma crise mesmo, né? Tem crianças que entram em crise, que ficam agressivas, que batem. Enfim, tem um estudo científico, inclusive uma revisão científica que fala sobre isso, né, dos efeitos desse uso da tecnologia. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre esses conteúdos que chamam a nossa atenção como profissionais e como família. E esse comportamento de irritabilidade, né, de estresse constante, muitas das vezes pode ser confundido com um transtorno de neurodesenvolvimento. E esse comportamento, né, esse perfil de vídeo repetitivo que traz esse comportamento, ele tem um impacto direto no cérebro e constante. E aí esses conteúdos a gente tem conhecido no Brasil como brain rot. Os brain rots, vocês devem ter muitos exemplos aí. Nós temos os vídeos atuais, né, os desenhos atuais, eles têm um conteúdo muito nessa linha, de cortes muito rápidos, cores muito intensas, e isso tudo acaba prejudicando, né, o desenvolvimento das crianças, até por conta de dificuldades em lidar com a própria frustração, né, dificuldades em lidar com coisas que elas não têm controle. São conteúdos, né, muitas vezes repetitivos, estímulo o tempo todo, né, muito colorido, chama muita atenção, é prazeroso estar ali. E isso não é só deixar a criança exposta à tela. Ela está tendo o cérebro dela treinada, né, para um sistema de recompensas, né, Marcele? Treinada a não lidar bem com frustração, porque o vídeo ela pode parar e voltar a hora que ela quiser, né, e ele é mais acelerado, treinada para esse cérebro estar mais acelerado, né? Então aquela criança que a gente percebe desde muito novinha que tem acesso a esse tipo de conteúdo, que é uma criança mais irritadiça, mais irritada, né? Porque o cérebro está sendo moldado e ela está recebendo esse tipo de estímulo. E às vezes eles começam a reproduzir isso no dia a dia por conta dessa exposição, desse tipo de estímulo que é dado ao cérebro. É muito mais fácil, né, você reproduzir aquilo que você está vendo o tempo todo do que forçar o seu cérebro a funcionar, né, da maneira tradicional. Vocês já devem ter ouvido, e assim, recentemente a gente tem discutido muito alguns casos, por exemplo, vocês já ouviram alguma coisa falando sobre tralaleiro, tralalá, tem os próprios desenhos que as crianças assistem, que hoje tem um formato mais acelerado. Peppa Pig, Cocomelo. Cocomelo, exatamente. Então nós temos, além dos desenhos em si, né, pequenos vídeos no YouTube, pequenas flashes, músicas, né, que as crianças acabam assistindo e reproduzindo isso constantemente, né, às vezes de uma maneira totalmente em contextos inadequados, enfim, porque isso gruda como um chicletinho ali no cérebro e a criança não consegue tirar o foco daquilo ali, né? Então isso acaba levando um comportamento de vício e de necessidade constante de estar com aquele material na mão. E essa questão de reproduzir o comportamento é fato. O Miguel, quando era bem pequeno, eu evitava que ele assistisse Galinha Pintadinha, tal, até que ele conheceu a Peppa Pig. E a Peppa, ela costuma chamar o irmão de bobinho, né? Ela fala, George Bobinho! Papai Bobinho! Papai Bobinho! E ele começou a reproduzir isso, né? Era Mamãe Bobinha! Papai Bobinho! E eu falei, gente, da onde tá vendo isso? Porque na maioria das vezes, as crianças estão ali expostas a isso e a gente não para assistir o desenho todo, a gente não para prestar atenção no conteúdo daquele desenho. Ser vigilante, prestar atenção nos conteúdos que as crianças estão assistindo é fundamental. Exatamente, é fundamental. E nesse contexto, né, de proteção das crianças, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que já está, né, no nosso cotidiano, quando nós pensamos em proteção das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Agora ele foi ampliado, né, para as questões digitais, porque muito mais hoje em dia no digital, nossas crianças precisam ser protegidas de fato. Elas estão ali vulneráveis ao mundo de informações e de contatos que podem muitas das vezes trazer malefícios. E aí nesse contexto, né, os conteúdos digitais que elas consomem, eles são muitas das vezes inapropriados, precisam dessa vigilância. Então o ECA traz essa responsabilização, inclusive das famílias, de monitorar, né, esse acesso às informações para que a gente proteja as nossas crianças também no mundo digital. Né? Porque às vezes pensamos que por estar em casa a nossa criança está segura. E aí no celular ela está exposta a conteúdos caóticos.
Se você nunca teve curiosidade, assiste um pedacinho desse tralaleiro, tralalá. Eu não conhecia, eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha assistido. Então, eu assisti e eu fiquei extremamente assustada com uma cena que eu vi de um tubarão sendo abandonado na porta de um orfanato. Ele é acolhido por um outro ser também, assim, cabeça de cappuccino, corpo diferente. E ele, não tem espaço pra você aqui. Ele, ele responde, a minha mãe já me abandonou, você vai me abandonar também. E aí ele põe, não, você é pequeno, dá pra você ficar aqui dentro. E coloca ele junto com outros pequenos, fica aí, se virem. E aí os próprios pequenininhos ali, que são outros bichinhos, outros animais, começam a cometer bullying com ele. Então imagina a ansiedade que isso gera numa criança. De se imaginar, meu Deus, se a minha mãe for abandonada, é isso que vai acontecer comigo. Muitas das vezes isso influencia diretamente em comportamentos ansiosos, e essa criança começa a ter problema para dormir, a ter ansiedade de separação, porque ela viu um conteúdo que assustou. Mas, muitas vezes a gente não sabe de onde vem isso. É difícil identificar. Exatamente. E às vezes a família nem entende o porquê que aquela criança está tendo aquele momento de ansiedade, porque a criança muitas das vezes não sabe explicar o que ela assistiu, o que assustou, né? Isso acontece no consultório de psicologia quase todo mês, né? E esses vídeos, né, que a gente está conversando, se isso se resumisse aos vídeos, mas não é só o vídeo, né, gente? A gente tem também uma gama de jogos violentos, acelerados, que a criança precisa comprar coisas para passar de fase o tempo todo, que a criança precisa ganhar recompensas e ela precisa ser recompensada o tempo todo, ou jogos que geram muita ansiedade, né? Então, assim, a gente precisa, de fato, e aí eu acho que o ECA Digital traz essa questão, Maíla, estar mais vigilantes ao que as nossas crianças estão consumindo, estar mais atento, colocar no nosso radar ali que quando a nossa criança está dentro do quarto, quietinha, ela não está necessariamente protegida, né? Ela está ali, mas o mundo está ali com ela se ela tem uma tela na frente dela. Então, por isso que a gente tem que se manter extremamente vigilante, sempre estar mediando isso, não deixar essa criança ter acesso ao celular sem supervisão, porque proteger é fundamental. Hoje fala-se mais, né, sobre segurança digital e como a Marcele disse sobre o ECA. O ECA veio, de fato, para ampliar esse olhar e a gente tem outras maneiras de tentar proteger os nossos filhos, porque eles estão dentro de casa, mas a rede é aberta. Exatamente. E é uma preocupação que, assim, né, nós da saúde mental temos, é que é um comportamento que muitas das vezes é aprendido e disseminado na própria casa. Então, assim, eu converso muito com as famílias, mas sobre a nossa necessidade também de usar funcionalmente e de nos policiarmos com relação ao uso da tecnologia, ao uso do celular, a também o acesso ao que a gente consome, né, todos os dias, porque nosso filho repete o nosso comportamento, as crianças estão ali aprendendo com o nosso comportamento muito mais do que com a nossa fala. E esse conteúdo, né, o Brian Roth, ele é um conteúdo que treina o cérebro, mas de forma superficial. Então a gente não tem uma criança que assista um desenho com início, meio e fim, como a gente tinha, por exemplo, antigamente, né? Os desenhos são todos muito rápidos, passam muito rápido, trocam de cena muito rapidamente. E aí isso deixa a criança o quê? Impaciente, né? Ela precisa estar o tempo todo estimulada. Exatamente. Então, a gente está trazendo uma reflexão hoje para você, que é pai, mãe, cuidador, né, profissional, até para você orientar também as famílias que você conhece, de que talvez a gente tenha que repensar os conteúdos que nós também assistimos hoje em dia, né? Nesse mundo acelerado que nós vivemos, para que as nossas crianças também tenham uma qualidade de vida melhor, até porque esse tipo de conteúdo impacta diretamente nas funções cognitivas da criança. Então, tanto na regulação emocional quanto na atenção, né, isso tem um impacto direto nesse cérebro de formação e que pode prejudicar e trazer sintomas que podem sugerir transtornos. Lógico que no ambiente terapêutico, usar tecnologia é importante em algumas situações, né, inclusive, mas com consciência, com base científica, né, com metodologia. E esse tipo de conteúdo que nós estamos falando vão totalmente na contramão do que a gente tem aí de base científica, embasando o uso da tecnologia, por exemplo, nessas situações terapêuticas. Então, às vezes a gente acha que a tela está ali só entretendo aquela criança, e na verdade não, né? Ela está treinando esse cérebro e pode dificultar uma série de outras coisas que esse cérebro precisaria estar aprendendo de forma diferente. Exatamente. E, Marcele, quanto à idade, né? Porque a gente sabe que os pequenininhos, a gente consegue ter um controle maior sobre o tempo de exposição. Uhum. Conforme eles vão crescendo, chega ali 3, 4 anos, o celular, ele já consegue ir até o celular, pegar, pedir.
O que a gente tem de orientação quanto à idade? Tempo por idade. Então, tempo de tela, né? Nós temos orientações muito precisas, né? Até 2 anos de idade, o recomendado é que não se exponha a criança a tela nenhuma. Né? A partir de 2 anos a 5 anos, o recomendado é 1 hora de tela, contando as telas que a criança assiste, né, ao longo do dia. E após essa idade, né, após os 5 anos, né, flexibilizam-se um pouco, mas a gente tem um tempo limitado de até 2 horas de tela para poder que isso não influencie de forma negativa, pensando que esse conteúdo, a qualidade do conteúdo, ela também é extremamente importante e precisa ter essa vigilância e essa mediação também em muitos momentos, né? Sim. No uso dessa tela. E vale salientar, gente, que a tecnologia, ela é atual e não vai voltar atrás mais, né? Não é. É eterna. No caso, por exemplo, das crianças que precisam de uma comunicação aumentativa alternativa, né? Às vezes ela precisa lançar mão do celular ali, então, precisa usar o celular. Não tem como, gente. Não tem como a gente alienar, né, os nossos filhos às telas. Mas é muito importante que isso seja muito bem monitorado. Sejamos chatos, né? Eu, pelo menos, escolhi não dar celular pro meu filho. Ele não tem. Ele tem acesso ao meu celular, ao celular do pai. Mas ele não tem um celular dele. Isso nós, como família, decidimos isso. A gente sabe que muitas famílias acabam cedendo, dão um celular e tá tudo bem. Desde que você não perca o controle sobre o acesso que essa criança vai ter ao celular. Exatamente. E aí, assim, o ECA, né, o ECA Digital, ele traz essa responsabilidade ativa, né, das famílias nesse monitoramento, nesse cuidado com esses acessos, né, no digital. Sim, e inclusive existem aplicativos que você pode usar para monitorar esse celular. Você consegue bloquear o acesso, você consegue restringir o acesso dessa criança a sites, a jogos, a baixar conteúdo. Existem vários aí na internet, é só você dar uma pesquisada que você vai encontrar. Então, lançar mão dessas ferramentas é fundamental para a segurança das crianças. Exatamente, mas assim, o mais importante do que uma ferramenta é a proximidade, né, das famílias, né, nos momentos em família, nos momentos que os nossos crianças e adolescentes estão em casa, para entender o que eles estão acessando e monitorar esse acesso, né, dentro dessa visão do cuidado e da proteção que nós temos que ter com o mundo digital. E a gente está falando só na questão da segurança, mas a gente também precisa pontuar, e até para a gente poder ir fechando a nossa conversa, da importância do brincar ao ar livre, do estimular a parte psicomotora, né, do trabalhar o diálogo, a conversa, a resolução de problema. E isso nós podemos fazer no presencial, na vida real, muito mais até do que na tecnologia, ou talvez aliado à tecnologia, né, e isso fortalece vínculo, isso auxilia no desenvolvimento das nossas crianças de forma mais realística, a resolver problemas de forma real no dia a dia. Então, para vocês, né, colocarem no radar de vocês aí que quando a gente dissemina isso, né, quando a gente conversa com os nossos pares, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos sobre isso, a gente aumenta a probabilidade, né, das nossas crianças terem uma infância e uma adolescência, um desenvolvimento mais saudável. Sim, o ECA Digital, então agora é mais uma ferramenta. Leiam sobre, pesquisem, você não precisa ser uma pessoa que entenda de leis para ler esse documento. A gente pode, né, deixar para vocês aqui embaixo o número da lei, né, para vocês acessarem e se informem mais uma vez, informação, se protejam a criança de vocês, porque isso é fundamental para o desenvolvimento delas. Exatamente, conhecimento salva vidas. Nos nossos próximos episódios, nós vamos falar, né, no próximo episódio, nós vamos falar sobre autismo. E aí eu vou abrir uma caixinha de perguntas, vou mandar, e eu quero que vocês participem para a gente construir esse próximo episódio. O dia 2 de abril é o Dia Internacional do Espectro Autista. E em comemoração, nossos episódios de abril serão exclusivamente sobre autismo. E no próximo episódio nós vamos falar sobre seletividade alimentar no autismo, que é um assunto muito recorrente. Exatamente. E muito importante de ser tratado, porque as famílias ficam muito perdidas nos acompanhamentos. E a gente precisa tratar isso não só com o olhar da nutrição, mas também com o olhar da psicologia, da terapia ocupacional, né? Esse olhar interdisciplinar que eu gosto e prezo tanto. Então, no próximo episódio, seletividade alimentar, mas mande as perguntas para a gente poder construir esse episódio de uma forma bem bacana para vocês. É isso, até o próximo episódio. Até o próximo.